você pega a tua Bíblia e nós vamos meditar no texto. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 12. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outro Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Você viu que tem uma vírgula aí? Que na sua Bíblia tem uma vírgula? Na minha Bíblia aqui tem uma vírgula. Tem outra Bíblia que tem vírgula aí? Levanta a mão, amém. Eu vi o Felipe balançando a cabeça assim, não tem. O que tem na sua Bíblia depois do quê? Nada? Hã? E? Também aqui tem, mas antes tem uma vírgula. Tem uma vírgula no meio. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Bem? Então pode ser assim. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem dessa noite, eu creio que vem de encontro com todos os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito juntas e unidas. E a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja, que eu creio que Deus vai falar com todos nós, é as doutrinas que estão acontecendo nesse mundo, né? Doutrinas que o homem fala que não é obrigatório, né? A Santa Ceia, que a Santa Ceia nos salva. Doutrinas que falam que o dízimo também não é obrigatório, ninguém rouba a Deus, também nos salva. Doutrina que a pessoa não precisa estar na igreja para poder ser salva, porque ela é a igreja, e assim vai. Doutrina que fala que a pessoa aceitou Jesus, o nome foi escrito
no livro da vida, ele não pode ser mais apagado. Aí a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque é um fermento, irmãos. Isso é um fermento, chama fermento, né? A palavra de Deus não pode ter fermento, né? Não pode nem tirar e nem colocar, não pode nem acrescentar, não pode. O que a palavra de Deus falou, está falado, doe quem doer. Ah, mas pastor, mas a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor, sim, muito, muito amor. Mas a Bíblia Sagrada fala que a base, a estrutura do amor é a justiça, né? Porque Deus, ele é justo, né? Deus, ele é justo. E aqui nesse texto aqui, ó, abaixo começou uma discussão a respeito de quem seria Jesus. Então Jesus, ele vai e começa a perguntar para os discípulos: vem cá, o que estão falando a meu respeito? Porque Jesus não podia, Jesus estava num lugar pregando e os discípulos também estavam fazendo a obra de Deus. Então, quando eles se uniram e subiram para Cesareia de Filipe, então Jesus perguntou para os discípulos, falou assim: ó, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz? Então, o que o povo está falando? O que as pessoas estão falando? Quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? E aí, eles responderam, todos eles responderam, falaram assim: ó, um dizem João Batista, quer dizer, João Batista foi degolado, né, a cabeça dele foi tirada, e o povo falou assim: ó, talvez João Batista reencarnou, né, está no meio de nós, porque eles tinham João Batista como um profeta, um homem, né, que foi enviado por Deus, achando que ele seria até o Cristo enviado por Deus. A Bíblia fala, mas ele não era o Cristo, tanto que ele falou: eu não sou o Cristo, né? Eu não sou. Então a Bíblia Sagrada fala que falaram assim: ah, então é Elias. Então é Elias. Mas por que Elias? Porque Elias não passou pela morte. Elias foi levado num carro de fogo, né, pelo redemoinho, e ele não passou pela morte. Então eu falei: ah, é Elias, isso aí é Elias. Só pode ser Elias. Ele voltou, porque ele não morreu, de repente ele subiu, né, ele foi levado e agora ele está no meio de nós. E aí, ele fala assim, e outras pessoas, outra multidão que estava ali, falava assim: ah, mas este é Jeremias. Por que Jeremias? Porque Jeremias chorou tanto pelo povo, chorou tanto, que a Bíblia Sagrada fala que ele é o chorão. É o homem que mais chorou. Se você ler Jeremias, você vai ver que as lamentações dele, ele chorou muito por causa do povo de Israel, né? Porque Deus falava, Jeremias falava, o povo não ouvia, e Jeremias continuava orando por eles, mesmo Deus falando para Jeremias assim: ó, Jeremias, presta atenção, não ores, nem me importunes, ó, porque eu não te ouvirei. Não adianta. E tem outras palavras que Deus fala, mas Jeremias vai fazer: porque eu não vou te ouvir. Pois se acredita que Jeremias ainda continuou orando, ele não parou. E a Bíblia fala que ele chorava muito na presença de Deus, os pés do Senhor, de Deus. Então por isso que eles lembraram de Jeremias. Ó, então era Jeremias, porque Jeremias, ele foi um homem muito consagrado, ele foi um homem que profetizou, né, o rei da Babilônia que ia vir buscar. Jeremias profetizou, sabe o quê? A 70 semana de Daniel, irmãos. Olha quem foi Jeremias. A Bíblia fala que, quando Daniel fala lá que ele entendeu, né, o tempo da Escritura, que Jeremias profetizou das 70 semanas. Ó, então você vê, Jeremias se profetizou as 70 semanas de Daniel, que era a assolação de 70 anos, que o povo ia ficar escravizado, né, na Babilônia. E depois havia a 70 semanas
que seria o cumprimento do Messias. Então, para você ver, aí a Bíblia então fala que eles falam, então Jeremias, aí outros falam assim, não, esse aí é o rumo dos profetas. Então quer dizer, ele é mais um aí dos profetas. Aí então, Jesus pergunta para os 12, só para os 12, fala assim, mas vós. E Deus pergunta nessa noite para nós também. E nós? O que nós achamos que está acontecendo nesse mundo? As doutrinas dos fariseus, a doutrina dos saduceus, o que você acha? Se a palavra de Deus falar que a doutrina do Senhor tem que se cumprir, então vamos lá, a Bíblia fala que Jesus tomou a última ceia, e ele falou assim, agora vou tomar com vós lá no reino do meu Pai. Então essa doutrina vai se cumprir? Vai se cumprir lá onde no reino de Deus. Então, a Bíblia Sagrada fala que aquele não tiver parte do corpo do Senhor Jesus, não tem parte. Não tem parte nessa Santa Ceia, não tem parte nessa comunhão, não tem parte nessa mesa. Mas pastor, mas não é eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia. Então, Jesus fala assim, mas vós, o que vocês acham disso? E Deus pergunta a nós hoje, o que vocês acham disso? Está certo isso? Está errado? Porque não é tanto ter nossa posição. Nós somos pentecostal. Nós não somos tradicional. Nós não somos neopentecostal. Essa igreja é pentecostal. Quem é neopentecostal, irmão? Então vai pegando neopentecostal. Quem é tradicional, volta para a igreja tradicional. Não fica na igreja pentecostal, não. Porque a igreja pentecostal, ela é bem clara. E nós acreditamos em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo. Nós acreditamos no batismo do Espírito Santo. Nós acreditamos. Nós acreditamos no poder que o Espírito Santo deu para a igreja. Porque nós fazemos a obra, irmãos, pelo Espírito de Deus. Nós não fazemos obra pela vontade da nossa carne. Porque pela vontade da nossa carne, nós estaríamos pregando aqui heresia. Estaria pregando aqui o reino da terra, bem-estar deste mundo. É o que muitas estão pregando nessa hora. Muitos estão achando que a palavra de Deus, ela se cumpre dessa maneira, e não se cumpre. A Bíblia Sagrada fala que é sobre as doutrinas de Cristo, não a doutrina de homem. Então a Bíblia está falando aqui, mas vós, continuou ele, quer dizer, Jesus, quem dizeis que eu sou? Então o que estão falando aí? O que você... estou falando isso, mas e vocês? Quero saber de vocês, dos 12, quero saber da igreja. O que vocês acham? Realmente é verdade ou mentira? O que acontece dentro da igreja? O que acontece todo primeiro domingo do mês? O que vocês acham? Vocês acham que é uma coisa simbólica? Vocês acham que é uma coisa que... A gente tem que ter essa consciência, irmão. Nós não estamos aqui em um ato simbólico. Não existe isso. Nós estamos aqui em um ato verdadeiro. Nós viemos para a casa de Deus essa noite para poder ceiar, para poder estar em comunhão com Cristo, para poder se fortalecer. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia ela é bem clara nisso, que o maior doador do sangue do mundo é Jesus Cristo, irmãos. Eu sempre falo isso, onde você vai ver, eu estou falando isso, para que a pessoa tenha consciência disso, porque a Bíblia fala que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então Jesus ele foi na cruz do Calvário e derramou sangue por toda a humanidade. Deus não fez acepção de pessoas, irmão, como muitos aí estão pensando. Não tem nada a ver com o que você está falando. Não, Deus doou sangue, Jesus doou sangue para todos, irmãos. Viu? Ele não fez acepção de pessoas.
Ele doou para preto, para branco, para avermelhado, independente da cor, raça. É para todos, para japonês, para chinês, para coreano, todo mundo. Né? Então Deus não fez essa opção de pessoas. Então a gente tem que ter esse discernimento. E a Bíblia fala que o sangue dele, o que acontece em nossas vidas? Né? Ele nos purifica. O sangue nos limpa. Limpa do que, pastor? Limpa dos nossos pecados. Eu falo limpeza dos nossos pecados. Limpa o teu pecado. Então você tem que, né, ser firme, para que quando a pessoa vir com doutrina de fariseu e saduceu, você fala: não, eu acredito que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele me purifica de todos os meus pecados. Porque é bíblico. Jesus doou esse sangue e foi de graça. Ele não quis nada em troca. Ele não faz breganha. Ele não quer o seu ouro, ele não quer a sua prata, ele não quer os seus dons. Não. Ele só quer o quê? Que você tem de precioso, né? É a verdade. Porque a verdade prevalece sobre tudo e todos. Porque a palavra de Deus é a verdade. O que Deus quer é o quê? A sua sinceridade. Deus quer o teu caráter. É isso que Deus quer da gente, né? A Deus quer a gente forte para poder repreender o mal. Então a Bíblia fala que, respondendo Simão Pedro, disse. Então Simão tomou a palavra, o homem tomou a palavra: ó Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E Pedro era firme, irmãos, no que ele falava. Ele falou: isso, o Senhor é o Filho, o Senhor é o Cristo. Por quê? Porque Pedro tinha, irmãos, né, passado por experiência com Jesus. Jesus, ele chega na casa de Pedro, e Pedro, a Bíblia Sagrada fala que tinha uma sogra, e essa sogra estava enferma. E aí a Bíblia Sagrada fala que Jesus chega lá e, né, colocou as mãos sobre a vida, sobre a cabeça da sogra de Pedro, e ela foi curada. Então Pedro viu isso. Pedro viu a multiplicação dos peixes. Pedro estava lá. E Pedro guardava isso, olhava, prestava atenção, e falou: ó, realmente isso aí é diferente. Essas coisas ali ninguém pode fazer. Então Pedro fala, ó, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, então, ó, afirmou: verdade, Pedro, eu sou mesmo o Cristo, eu sou mesmo o Filho do Deus vivo. Ele não negou: eu sou mesmo. Eu quero que você preste atenção, que você é feliz, porque bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado, feliz é Simão Barjonas. Por que ele era feliz? Porque quem estava revelando para ele não era, a Bíblia fala, em carne e sangue, que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então quem revelou isso para Pedro foi o próprio Deus, que colocou na boca dele, falou: só esse sim é o Cristo, é o Filho de Deus. E a Bíblia então fala, Jesus fala assim, ó, também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Eu também te conheço. Eu sei quem é você. O Pai
já me entregou na minha mão, sabe? Você agora não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de alma. Eu sei quem é você. E ele fala assim, ó. Então agora, Pedro, presta atenção. Eu quero que você fique atento, porque sobre a pedra edificarei a minha igreja. Sobre a pedra. E a Bíblia fala, irmãos, que Pedro, Tiago e João são pilar. Só que o pilar, ele tem que estar em cima do quê? De uma pedra, né? Um alicerce. Então quem sustenta o pilar? É a pedra, né? Por isso que a Bíblia fala que agora, ó, eu sou a pedra. Eu sou a pedra que vou sustentar toda a igreja. Eu que vou sustentar todos vocês. E Pedro, Tiago e João, então, se tornou ali, a Bíblia Sagrada fala que os pilares da igreja, né? Por causa que foi Jesus. E a Bíblia fala assim, ó: e edificarei a minha igreja. Então a igreja foi edificada. Então houve o pilar, houve a parede, né? E ela foi edificada como uma casa, né? Ela foi levantada assim dessa rocha. Então a Bíblia fala assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra essa casa, contra a igreja. Então a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas você é igreja? Não, nós somos. Por isso que a igreja, ela tem uma cabeça, né? E nessa cabeça existe cabaços os membros. Então é como um corpo que está sendo edificado. É como uma casa, você vê, a casa também está sendo edificada. E nessa casa há uma rocha. E essa casa está sendo construída em cima dela. Então você está construindo a tua história em cima dessa rocha, que se chama Cristo. E quem está te mantendo de pé é esta rocha, que está te tecendo o alicerce, né, da tua vida. Então, a Bíblia fala assim, ó: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então a chave do reino dos céus foi dada para a igreja. Por quê? Porque essa chave, ela um dia estava no poder de Adão, lá no jardim do Éden. Ele tinha a chave. Ele tinha a chave do céu. Mas por que, pastor, ele tinha a chave do céu? Porque ele abria o portal do céu e Deus vinha falar com ele. Olha isso. Deus vinha toda tarde falar com Adão. Adão, no cair da tarde, a Bíblia fala que Deus vinha falar com Adão. Porque Adão clamava a Deus. Adão invocava a Deus. Porque ele tinha chave. E você só abre uma porta se você tem chave. Se você não tem chave, você não abre a porta. E Adão tinha essa chave. Só que a Bíblia fala que Adão perdeu essa chave. Tanto que essa chave, né, foi tirada da mão dele, ele foi colocado do lado de fora do jardim do Éden e foi fechado o jardim do Éden, colocaram querubins em volta do jardim, para que Adão não achasse mais, não entrasse mais nesse jardim de Deus, porque essa chave foi tomada. Só que a Bíblia fala que também essa chave foi de novo recuperada. Ela foi tomada de novo da mão do inimigo, que tinha tomado da mão de Adão. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó: dar-te as chaves do reino dos céus, para a igreja. Então por isso que quando você veio para a igreja, né, você aceitou Jesus,
e depois de você ter aceitado Jesus, você veio, né, ser escrito teu nome no livro da vida. Teu nome foi escrito, irmão, no livro da vida. Então seu nome foi escrito lá. Só que a Bíblia não para por aí. Teu nome só foi escrito lá e pronto. Não, a Bíblia não vai falar sobre isso. E a Bíblia continua falando aqui, ó: dar-te a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos. Então você ligou, a igreja ligou o teu nome lá no céu, foi escrito no livro da vida. Tanto que a igreja, quando ora, fala: Senhor, escreve aí no livro da vida o nome de fulano, e lá é escrito. E a Bíblia então fala que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Só que não parou, igual que fala aqui, ó: e o que desligares na terra será sido desligado nos. E como que desliga, irmão, uma pessoa da igreja? Quando a pessoa ela persevera no pecado, ela é desligada. Desligada. E quem desliga é a própria igreja. Vocês sabiam disso? A pessoa não consegue vir mais para o culto, a pessoa não consegue orar mais, a pessoa não consegue clamar mais, a pessoa se apaga. Por isso que a Bíblia fala assim: ó, não deixeis apagar o Espírito. Pode apagar. Então é muito sério isso aí. E a gente vê hoje com tanta gente apagada, pessoas querendo arrumar argumentos para saída, sendo que não tem saída. A Bíblia é bem clara. Está aqui, ó: será desligado na terra, terá se desligado nos céus. Ó, então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então, irmãos, é muito sério isso, viu? A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão brincando. E doutrina tem que se cumprir, irmãos. Doutrina tem que se cumprir. Se você pegar na tua Bíblia aí, ó, abre lá Marcos. Parece que está todo mundo cansado, com sono. Aleluia. O irmão está jogando o cabelo. Mas amém. A Bíblia fala assim, ó, Marcos capítulo 16, ó, versículo 18, versículo, vamos ler o 14 em diante, irmãos. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
E se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. No 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Então, e o Senhor ia confirmando o que ele falou. E é diferente hoje, irmãos. O Senhor está confirmando nessa noite aqui que aquele que não for batizado não será salvo. Deus está falando, aquele que não fazer parte do corpo do sangue de Cristo não tem parte do reino de Deus. Deus está falando. Deus está falando, aquele que não dá os dízimos e as ofertas, rouba a Deus. E se está roubando a Deus, é ladrão. Então é difícil entender isso? Não é difícil, irmãos, e as pessoas não entendem isso. Não entendem. E a Bíblia também fala aqui, esses sinais vão acompanhar, se pegarem serpente, vamos lá então. E se colocar as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E Deus, Jesus foi confirmando essa obra. Aí se você pegar lá em Atos Apóstolos, pega lá em Atos Apóstolos da Bíblia. Doutrina é isso, irmão. Doutrina é isso que está acontecendo aqui, vai confirmar aqui em Atos Apóstolos. Aqui Jesus já tinha ido embora, estava sentado à destra do Pai, e a missão de Deus já estava sobre os discípulos, os apóstolos, e aí vem os sinais que ele falou que estaria junto para poder ser confirmado. Então, Atos capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então Paulo, vamos ver como que chama esse povoado aqui. Vamos ver o que é essa ilha aqui. Essa ilha chama Malta. Tá. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Então os sinais se cumpriu, né? Quem estava com Cristo deu guarda, né? Você vê, eram bárbaros, pessoas que talvez comiam gente, comiam brancos, como acontecia aqui no Brasil. Você vê, tinha aldeias aqui de índio, talvez tenha até hoje, que são canibais, que comem branco. Você vê a branquinha aí, não vai precisar do branco, senão você é papado, Você sabe que tem um testemunho, né? Depois vocês procuram na internet. Eu não sei contar, mas eu vou contar mais ou menos para vocês aqui. Havia um missionário, e ele era rico, e ele então colocou no coração de levar a palavra para uma aldeia dessa, um povo desse, animal. E como que a palavra ia chegar lá? Né? Como? De que jeito? Né? Eles comiam, antes de chegar lá, ele já fechava o caboclo, já assava ele. Aí o que ele fez? Ele teve uma estratégia. Ele falou assim: eu vou pelo alto, vou fazer uma breganha com eles. Aí começou, o helicóptero ia, descia o cesto, levava espelho, pente, tudo isso. E aí eles pegavam ali, o que eles faziam? Colocavam de volta algo dentro daquele cesto, e ele recolhia aquele cesto. Então trazia mandioca, trazia milho, tudo coisa que era da natureza. Então foi muito tempo fazendo isso. Só que chegou um dia e falou: alguém vai ter que descer lá para poder falar de Jesus, né? E aí então esse missionário ele foi e colocaram ele no cesto, né? O helicóptero, desceu ele lá. Só que aí quando ele desceu, não voltou nada, voltou vazio o cesto.
Aí tá bom. E o missionário ficou lá, não sabia o que aconteceu com ele. Aí passou um tempo, voltaram lá, desceram os seus de novo, falam que colocaram só os ossinhos dele. Todos os ossos dele, colocaram em vocês, quer dizer, comeram. Só que alguém tinha que ir. Alguém tinha que falar de Jesus. Só que nesse testemunho fala que essa aldeia foi toda ganhada para Jesus. Ó, você tinha coragem de ser esse cesto? Ele foi, voltou os ossos. Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, né? A Bíblia fala que os mares darão conta, irmãos, de todos os ossos, todos os órgãos que estão lá. E no mar tem alguém vivo lá? Tem os ossos, só o tubarão já comeu, piranha já comeu, peixe já comeu. Então a Bíblia fala que vai dar conta, irmãos. Olha isso, o mar vai dar conta. Né? Então, para você ver, aconteceu um testemunho ali grande, aconteceu que esse homem pregou lá, só que antes, depois ele fez o que tinha que fazer, comeram ele e voltaram os nossos dele para lá. Então, você vê como que é? Então, depois vocês continuam a ter. Então, é muito sério assim. Então, a palavra de Deus se cumpre. Porque a Bíblia fala de pregar o evangelho para toda criatura. Então, quando ele foi lá, ele pregou o quê? Uma criatura. Ele estava pregando, entre aspas, com um animal, que ele estava sem raciocínio. Né? E aí a palavra de Deus entrou no coração deles, que talvez uma palavra mudou toda a história. Mas ele já vinha cevando eles. Então, quer dizer, o que eles entenderam? Esses símbolos bárbaros? Que esse homem era bom. Depois caiu a ficha. Por quê? Porque toda vez que você dizia algo, ele colocava lá de presente para eles. Então, na verdade, quando esse missionário desceu lá, foi Deus que colocou ele lá para ser uma bênção naquela comunidade. Então, a Bíblia fala assim, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Por quê? Por quê? Teve um porquê. Eles trataram Paulo, aqueles discípulos, aquelas pessoas ali, humanidade, porque aconteceu algo. Não foi porque eles são bonzinhos, eles são bárbaros, você vem aqui. Não. A Bíblia Sagrada fala assim, por quê? Porque acenderam uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Talvez essa fogueira seria para comer eles, e eles não estavam entendendo, porque acenderam uma fogueira e trouxeram eles lá, vem cá, pega eles, traz daqui, e a fogueira não estava lá. Talvez daqui a pouco ele espetava Paulo e já jogava no fogo, irmãos. Era bárbaro, era uma pessoa, era animal. Então a Bíblia fala, por quê? Porque acenderam uma fogueira, e acolheram-nos a todos por causa da chuva que caíam e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Vocês imaginam, você, uma cobra, ficar pendurada na sua mão? Uma víbora, e você lá, com a cobrona lá pendurada, era cravada na sua mão, e o venenão entrando no teu corpo? E aconteceu isso. E aquela víbora, quem ela mordia, a pessoa morria, ela não sobrevivia. Só que havia uma promessa lá em Marcos. Você viu o que estava escrito lá? Se uma víbora, escrito Marcos, mordesse, não faria dano. Então isso é doutrina. Se cumpriu. E você quer ver outra doutrina? Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros:
certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém, ele, sacudindo um réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aí, nada, isso nada. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Esse cara é um Deus, pelo amor de Deus, não morreu, mas todo mundo morre, só ele não morreu. Mas por que, irmãos? Porque havia uma promessa: aqueles que creem e forem batizados seriam salvos. Então seria salvo do mar. Paulo foi salvo do mar, foi lançado em terra. Em terra a víbora pegou ele, mas também foi salvo também em terra. Então, irmão, aonde você for, você estiver, você vai ser salvo, você já vai em Cristo. Então não tenha medo. Você vê, no mar Deus guardou, na terra Deus guardou. Só que algo a mais aconteceu nesse lugar, porque a Bíblia Sagrada fala aqui, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Mas claro, a serpente picou, não morreu, foi lançado no mar. Eles viram e falaram: pô, esse cara não morreu no mar, veio para a terra, não morreu. Então peraí, vamos tratar ele com alegria, vamos tratar ele com temor, porque o homem é diferente. Eu acho que esse cara aí é um Deus. E aí continuam os sinais que foi prometido lá em Marcos 16. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. O que é disenteria, irmão? É diarreia. Viu? Todo mundo estava cagando para todo lado lá, todo mundo doente. Todo mundo mal. Você imagina só, toda a comunidade, todo mundo ruim. Estava todo mundo ruim. Estava uma epidemia. Era tipo o que aconteceu aí, como chama? O Covid-19, todo mundo estava mal. E estava o principal também, quer dizer, o Ricão. O Ricão estava lá, com desinteria também. Não era, mas não era rico, não era o principal da comunidade, ele era o grandão lá. Aí também estava mal. Então você vê, irmão, é para pobre, é para rico, viu? É para todo mundo, irmão. Não vai pensando que a salvação é só para um, para outro. Mas só vai ser salvo os pobres, os ricos vai ser condenado. Vai ser barulho, viu? Eu ouço falar isso aí, viu? Esse negócio aí de pobre vai ser salvo e os ricos vai ser do inferno. Conversa, viu? Porque tem muito rico aí que vai ser salvo, viu? Porque essa questão de pobreza aí é a questão de pobreza de alto espírito, viu? Tem pobre que é pobre de espírito, tem rico também que é pobre de espírito, mas tem rico que é tão grande de espírito, tão rico de espírito, e também tem pobre que é tão rico de espírito. A gente tem que tomar cuidado. Então a Bíblia fala assim, e aconteceu-se achar-se enfermo de disenteria, ardendo o inferno, o pai de Puxo. Paulo foi visitá-lo e orando, olha aí, irmãos, vai passar, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Ficou curado. Só que a Bíblia fala aqui, à vista deste acontecimento, os demais, tá vendo que não era só esse homem que estava doente? E os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então não era só ele que estava doente, não, tinha um monte de gente doente, dando um monte de gente de diarreia lá. Correram, Paulo falou: não, eu também, o negócio está complicado do meu lado aqui. E a Bíblia Sagrada fala que ele também colocou a mão
foi curado. Os quais nos destituíram com muita honraria, e tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então você viu, isso é doutrina. Se cumpriu. Jesus falou que esses sinais tinham de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Faria o quê? Colocaria a mão sobre os enfermos, eles ficariam curados. Paulo fez isso lá. Paulo também fala aqui que ele foi preso nas mãos de uma víbora, e essa víbora, ela, quando atacava e lançava o veneno dela, a pessoa era morta. Essa víbora aqui, irmão, nada mais que era Satanás. Era a própria serpente que estava lá. Paulo. Então, se o diabo vir, você não vai morrer, não. Você não vai morrer. O diabo, você faz isso, irmão. Você pensa o quê? Você acha que você não é picado? Nós somos picados. E nós que estamos na presença do Senhor, não é uma vez só, não. É tantas vezes. Picado pela inveja. Picado, por causa da falta de sabedoria, às vezes, de nós mesmos, de não ter discernimento das coisas, de não fazer o certo, de não andar certo. Então, porque o pecado é assim, a gente é picado, pelo pecado. A Bíblia Sagrada fala que Paulo foi picado, só que não dano aconteceu com ele. Por quê? Porque ele estava na presença do Senhor, ele estava buscando Deus. Mesmo você não fala, porque ele mesmo fala, ele fala assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal está diante de mim. Homem, ele fala que ele é homem pecador, não, ele não era digno, ele falou assim: eu sou o mais, eu sou menos merecedor de tudo isso. Paulo fala, de todos eu sou o pior, ele fala. Paulo fala que é o pior de todos, porque ele matava a gente. Ele matava a gente, a pessoa que cria em Jesus, ele matava. Ele estava lá no dia que Estevão estava sendo apedrejado. Estava lá um jovem, Saulo, e foi colocado aos pés dele a capa, foi colocado a veste de Estevão. Caiu nos pés dele. E ele estava consentindo tudo da vida, ele estava fazendo parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Então a Bíblia Sagrada fala que os quais nos constituíram com muitas honrarias, e tendo-nos prosseguido viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, quando você está certo com Jesus, Deus vai colocar tudo para que a tua viagem seja tranquila, abençoada. Porque muitas vezes você tem que dar uma paradinha numa ilha, irmãos. Viu? Irmãos? Ou não? Tem hora que a gente tem que parar numa ilha. E nessa ilha, a gente muitas vezes é picado por uma cobra, muitas vezes a gente fica enfermo, mas a Bíblia Sagrada fala que Deus coloca tudo a bordo e deixa que nós continuamos, nos continua indo a caminho dessa viagem, amém? Para você. Então, irmãos, vamos vigiar, viu? E eu queria dar essa mensagem à igreja hoje, por causa que a gente está ouvindo, é triste a gente ouvir isso, porque a gente não pode ficar debatendo a palavra, porque a Bíblia Sagrada fala que é todo, ele fica discutindo, não vale a pena, mas tem coisas que a gente fala, meu Deus, as pessoas faltam discernimento, do que está acontecendo. Então não podemos ficar em doutrina de homem, de saduceu, de fariseu. Porque o que nós vamos fazer essa noite aqui também foi uma doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E na noite que ele foi para mim, é isso, ele tomou o cálice e ele tendo dado graça, ele dado graça, partiu e deu aos discípulos. E depois ele pegou o sangue, ele também dá graça, deu aos discípulos. Ele falou: comei e bebei, pois este é o meu corpo que eu dou
Então somos nós não, irmãos, foi ele que falou. E Paulo vem falar isso para nós. Paulo vem nos ensinar aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. E nesse tempo aqui também estava uma confusão lá, viu, irmãos? Não vai pensando que estava certo também não. Estava acontecendo a mesma coisa que está acontecendo hoje. Ó, nisto porém, Coríntios capítulo 11, versículo 17, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, estava prescrevendo, já tinha sido escrito e falado como teria que ser. Aí o povo estava fazendo errado, aí ele prescreveu. Vou falar para vocês de novo, tem que ser. Não vos louvo, não vou louvar vocês. Vocês estão fazendo errado. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha isso. Quando nós servimos a Santa Ceia, errado, nós não juntamos para melhor, nós ajuntamos para pior. Então você viu como que tem que ser debaixo da doutrina, aquilo que foi ensinado, que vem passando de geração em geração, até que tudo se cumpra, até que Jesus Cristo venha, busca a igreja, e a igreja vai ceiar com o Senhor Jesus Cristo lá nos ares, viu? A mesa onde já está preparada, tudo está preparado. Então, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Porque aí não pensa assim, o pastor está pregando isso, mas é errado. Mas não, está certo. Não tem nada a ver, mas o meu pai e minha mãe congregam com a igreja tal, e é assim. Não, mas não está dividido isso aí. Ou você é ou você não é. Ou você é pentecostal, ou você é tradicional, ou você é neopentecostal. Então tem que seguir o seu caminho, sua linha de pensamento. Porque não adianta você estar pensando, mas o meu filho dá uma Santa Ceia lá e está tudo certo, lá ele não exige, lá a criança também toma, lá é tudo normal, lá a pessoa pode tomar em casa, porque o pastor prega na igreja, aí a pessoa compra um suco de uva e coloca na frente da televisão uma mesinha, e ainda prepara a mesa, irmãos. Hoje tem mesas preparadas na frente da televisão. Hoje é dia de Santa Ceia em muitas igrejas. Primeiro domingo do mês, ou segundo domingo do mês. E eles vão, compram a mesinha também, colocam na frente da televisão, coloca lá o cálice, coloca o pão, o pastor está pregando lá, a pessoa está lá, o pastor ora, ele vai. Mas irmãos, a própria palavra de Deus fala que nós temos que dar o nosso culto racional, é o nosso sacrifício vivo a Deus. Vivo é vivo, sacrifício racional, nosso culto. A Bíblia fala, não, alguns de vós estão deixando de congregar. Paulo fala sobre isso. Tem alguns de vós que estão deixando de congregar. O que é congregação, irmãos? É união, é comunidade, pessoas juntas. Então, a Bíblia fala assim, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos
em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Quer dizer, viu a bagunça, a pessoa vinha e pegava antes de todo mundo estar em oração, se consagrar, uma bagunça, cada um tomava no seu tempo. Eu vou tomar em casa, eu não preciso estar na igreja, eu vou tomar, eu posso tomar daqui 2 semanas, eu posso tomar uma semana aqui. Não, você não vai tomar semana que vem, você vai tomar quando a igreja estiver reunida. Nós não servimos ceia aqui, irmãos. Já falaram aqui para nós aqui, mas não, só vamos servir ceia para a pessoa que estiver enferma, que não tiver condições de vir na igreja. Mas se a pessoa estiver boa e a pessoa não tomar, mas você serve, não vamos servir. Só se for um caso de trabalho, muitas vezes a pessoa não pode você, não pode, irmãos. A pessoa está trabalhando, como que ela vai sair do trabalho? Ela sabe que é uma obrigação, né? Mas se pudesse mudar o horário do trabalho dela, por que não? Tem pessoas que não se esforçam. Tem pessoas que falam, não, eu vou trabalhar, mas não tem nem coragem de falar para o patrão. Pessoal, eu sou crente e eu creio em Jesus. E na igreja que eu congrego, né, a fé que eu exerço, lá nós tomamos Santa Ceia todo primeiro domingo do mês. Então é possível de trocar o meu dia e eu poder estar na Santa Ceia do Senhor todo domingo do mês? Mas a pessoa não tem coragem de falar. Quer dizer, ela não tem coragem de anunciar o Deus que ela serve. A verdade é essa, conta coisa. Doe quem doeu. A pessoa não tem coragem. Por isso que nesse dia, a Isaías fala que Deus, Jesus vai negar o nome dessa pessoa. Sabia? Aquele que nega o Senhor Jesus Cristo, aqui, lá no céu, Deus vai fazer a mesma coisa. Ele fala, não. Que importância que você deu na minha santa ceia? De estar junto com os irmãos. Não tem importância nenhuma, porque agora aqui eu vou confessar seu nome perante o Pai. Não tem um porquê. Eu sou justo, a minha justiça se cumpre. O Espírito Santo foi enviado para te convencer. Você não foi convencido, porque você endureceu o coração. Você achou, você quis ser mais do que o Espírito Santo. Então, agora você segue o teu caminho. Não vou te confessar. Vai lá no tribunal, eu estava lá esperando você. Ó, senhor, irmãos. Jesus, Deus esperando você no tribunal. E Deus fala assim, você acabou de passar lá no Salvador, né? E o Salvador mandou você vir falar comigo. Se ele não te salvou, o que eu faço? Se eu não posso te salvar? Eu não posso. Sabia que Deus não pode? Porque isso aí, né? Está tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. Foi dado, presta atenção, foi dado para ele todos os reinos, no céu e na terra, debaixo da terra, debaixo do mar, foi dado. Deus dele, não deu o que fazer, está dado, ele assinou. Jesus, ele tinha um testamento. Você sabe, quem sabe o que é testamento? Amém. Tinha um testamento. E nesse testamento estava escrito tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Tudo. E nisso o Pai assinou esse testamento. Ele deu o Senhor Jesus Cristo, o unigênito e o unigênito. Então, irmão, não tem saída não. Tem gente que vai querer achar a saída do Espírito Santo, tem gente que vai achar a saída de Deus, mas a Bíblia Sagrada fala que tudo está em Cristo. Porque quem rogou o Pai para que o Espírito Santo viesse conosco? Quem falou assim para o Pai? Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles também estejam comigo. Não é isso? Então, irmãos, olha como é muito sério. Nós temos que entender isso. Então a Bíblia fala aqui, ó. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia,
E há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ó, você não tem? Vai comer na tua casa. Quer comer normal? Vai na tua casa, vai beber na sua casa. Aqui não. É diferente, ó. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, isto certamente não vos louvo. Por quê? Por quê, pessoal? Não é assim não. Não é assim não. Ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. É réu. O que é réu, irmão? É aquele que vai lá perante Deus, que vai ter que se explicar para Deus. Já passou por Jesus. Não, esse é o seu caminho. Você tomou indignamente, toda vez que você tomou, você não entendeu o propósito, você fez de qualquer maneira, você zombou, você tomou, sozinho, achando que você não quis fazer parte do corpo. Agora você não está no corpo, então agora vai lá falar com Deus, vai lá, explica para Ele. Como que vai explicar? Como você vai explicar? Fala para mim, irmãos. Fala a verdade. Como que a pessoa vai explicar para Deus, irmãos? Fala, não tem como. Bom, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim come o pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, juízo para si mesmo. Então, acabou. Você foi seu juiz. Então, Deus fala assim: não, você é juiz de você. Não tem nada a ver com sua história. Você não compreendeu? E eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Assim, pois, irmãos meus,
meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Então vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Então Paulo está avisando, né, irmãos? O apóstolo Paulo está avisando. A igreja está avisando. Se a pessoa quiser dar ouvido, amém. Se não quiser, amém também. Nós não vamos deixar de fazer o certo por causa do mundo. Nós vamos fazer o certo por causa de Cristo, né? Então, tenha força de vir para a casa do Senhor. Não espera acontecer, não queira pagar para vir, né? Tem muitos crentes querendo pagar para vir. Tem nada a ver. Santa Ceia não salva ninguém. Irmãos, a ordenança de Cristo. Como que a gente vai falar para Deus que, né, nós não ouvimos essa palavra, né? Por isso que nós temos que chorar, clamar, pedir para Deus ter misericórdia da nossa casa, da nossa família. Vamos lá, irmão, vamos para cima, não vamos desistir não. Levanta as tuas mãos, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Senhor, nós em nome do teu Filho Jesus, abençoamos toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus.